Oi, pessoal. Nesta aula, nós vamos estudar os modos de configuração de rede dentro do software de virtualização VirtualBox. Eu estou aqui com três máquinas virtuais abertas. Essa daqui é o Windows 10. Estou aqui também com o CentOS Stream e tenho aqui o Debian na linha de comando. Conforme nós aprendemos em aulas, nós vimos que existem alguns modos de configuração principais para habilitarmos as configurações de rede do nosso sistema. Neste caso aqui, as três máquinas estão configuradas no modo padrão, ou seja, se você não fizer nada na sua VM, ela já vai vir configurada como modo padrão, o modo NAT. E como é que eu verifico que isso está configurado dessa forma? Tanto faz se você está com a VM aberta ou não, você consegue vir aqui no canto inferior direito na tela, passa aqui o mouse em cima e ele já vai mostrar que existe o adaptador 1 NAT como cabo conectado. O que isso implica dizer? Neste modo de configuração, nós temos acesso à internet com nossas VMs, porém, os logs de saída da nossa placa de rede são referentes à nossa placa de rede da máquina real. Ou seja, se você capturar algum pacote, utilizar um sniffer de rede aqui dentro, os dados do log de saída vão ser da sua máquina real ao invés da máquina virtual. Então, para a gente testar se existe conectividade de fato na internet, basta utilizarmos o comando ping para qualquer site para a gente ver se existe a conectividade. Né? Aqui eu estou fazendo um ping direto para o Google e como podemos verificar, a gente tem resposta aqui dos pacotes CCMP. Posso fazer esse teste para as três máquinas para a gente configurar, verificar se está tudo funcionando corretamente. CentOS Stream também está ok. E vamos verificar agora na máquina Windows 10. Beleza, nos três casos temos conectividade. Embora tenhamos conectividade com a internet nas três máquinas, conforme a gente testou, quando a gente utiliza a configuração dessas VMs no modo padrão, que é o modo NAT, a gente tem um probleminha. Por exemplo, aqui dentro do Windows, eu vou verificar o IP que a minha máquina está. Então, eu vou dar o comando. Na verdade, vamos só limpar a tela. Para a gente limpar a tela aqui dentro do CMD do Windows, o comando é o CLS. Então, aqui eu vou dar um ipconfig para a gente verificar como é que está a configuração do IP. E veja que essa máquina aqui, ela pegou o IP 10.0215, que é o IP meio que padrão que é atribuído pelo VirtualBox para todas as máquinas que estão configuradas dentro do modo NAT. Então, aqui no Windows, a gente vai ter esse IP 10.0215. Vamos verificar aqui no CentOS. O comando aqui é o ifconfig e verifique que a mesma coisa aconteceu. Dentro do nosso dispositivo de rede, né, que é a nossa placa virtual, que é essa aqui, o EMP0S3, o nosso IP está o mesmo, 10.0215. E se a gente fizer ainda o mesmo teste aqui para dentro do Debian, em linha de comando, no Debian o comando é um pouco diferente. Aqui a gente pode dar um IPA para poder verificar. E olha aqui em cima que ele pegou também o mesmo IP, 10.0215. Neste caso, não há como a gente fazer essas máquinas se comunicarem, porque as três, no caso, poderiam ser duas, poderiam ser 5 VMs abertas ao mesmo tempo, todas estão pegando o mesmo IP. Então, via as configurações de rede padrão, a gente não tem como ter comunicação entre as máquinas, já que todas estão partilhando aí do mesmo IP. Beleza. Então agora vamos fazer o teste na configuração no segundo modo de rede que nós aprendemos em sala, que vai ser o modo Bridge, tá? Estou aqui dentro da VM Windows 10 para fazer essa alteração muito simples. Eu não preciso sequer desligar ou reiniciar a máquina, só se houver algum problema externo, mas via de regra a gente consegue facilmente aqui somente mudando. Verifica que a minha função de rede está habilitada. Veja que o computador aqui não aparece nenhuma exclamação nem nada vermelho indicando que está correto, que está configurado. E aí, se eu faço o ipconfig, ele continua com o IP que nós atribuímos inicialmente, né? Perdão, que o VirtualBox atribuiu, 10.0215, para mudar a configuração. Venho aqui em cima na máquina, clico aqui em configurações de rede e posso fazer a alteração do modo NAT para o segundo modo aqui, que é a placa em modo Bridge. Clico aqui e dou um OK. Verifica que ele vai cair por alguns segundos aqui a conexão de rede. Ficou exclamação e agora já ficou normal. Então, provavelmente, o serviço do IP Release já foi
ativado, né, pelo pacote DHCP que é disparado. E aqui, quando a gente dá um ipconfig novamente, verifica que ele já pegou o IP dentro do mesmo range, aí, do mesmo intervalo da nossa rede real. Né? No meu caso aqui, pegou o IP 192.168.0.10. A gente pode fazer a mesma coisa para as demais máquinas. Bem, aqui no CentOS Stream a gente pode fazer a mesma coisa. Então, vimos aqui em configuração de rede, vamos alterar o modo de NAT para a placa em modo bridge. Dou OK. E vamos testar o ifconfig de novo agora para ver se nosso IP mudou. Ainda não pegou. Aqui fiz mais uma vez o mesmo comando, agora a gente atualizou. Ele pegou o 192.168.0.12. Aqui no nosso Debian, em linha de comando, a configuração vai ser um pouquinho diferente. Os comandos mudam um pouquinho aqui. Se a gente fizer a configuração para a habilitação aqui para o nosso modo bridge, como eu já fiz para adiantar, verifica que se você ficar dando aqui o IPA, mesmo após aguardar alguns segundos, o endereço IP padrão atribuído aqui pelo modo NAT, ele vai continuar, mesmo depois que você muda para o modo bridge. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar o comando ifdown e o nome da tua interface de rede, no caso aqui é o ifdown emp0s3, e depois o comando ifapp emp0s3. Isso aqui vai disparar um pacote DHCP release e depois um renew para a gente fazer a alteração entre os modos de configuração a partir desses dois modos aqui. Se porventura não der certo nesse modo de configuração, ou se necessitar de algum pacote adicional para fazer instalar, porque às vezes em algumas distribuições do Debian, esses comandos aqui, ifdown e ifapp, eles não vêm instalados por padrão. Nesse caso aqui, se der problema, você pode simplesmente reiniciar a máquina dentro do modo bridge e aí ele volta a funcionar normal. Tá, e agora podemos verificar que nossas máquinas estão funcionando corretamente. Eu posso fazer o teste de conectividade aqui, por exemplo, do Debian para Windows. Então vou dar um ping para ele. Verifica que nossos pacotes estão chegando. Posso testar também aqui para o nosso CentOS Stream. Também temos conectividade normal. Agora vamos testar a partir do CentOS Stream. E vamos testar do CentOS Stream para o Debian. Ok? E agora testando a Windows para as duas máquinas Linux. Esse para o CentOS Stream e agora para o Debian. Beleza. Chegamos aqui no nosso terceiro modo de configuração. Mais uma vez, como a gente já aprendeu, vimos aqui em configuração de rede, né? Então vem aqui e a gente escolhe agora a terceira opção, placa de rede exclusiva do hospedeiro, esse modo aqui de configuração host only. Nesse modo a gente não vai ter conectividade à internet. Então verifica o seguinte, se eu der um ping aqui para o Google, veja que o nosso servidor não responde. Então nesse modo aqui a gente não consegue ter a nossa rede virtual, não consegue ter acesso à internet, né, web, por meio da nossa rede externa, diferente dos outros dois modos que nós vimos, no modo NAT e no modo bridge. Se eu der um ifconfig, aqui verifica que ele renovou mais uma vez o endereço IP. Agora ele pegou esse IP aqui dentro do range 192.168.56.102. Esse modo de configuração aqui a gente utiliza principalmente quando precisamos fazer algum laboratório, algum teste com que exige alguma comunicação entre a nossa rede virtualizada e a rede real. Quer um exemplo? Vem aqui. Posso abrir aqui o CMD da minha máquina real e posso tentar dar um ping para a nossa máquina virtualizada. Então vou dar aqui 192.168.56.102 e verifica que a gente consegue ter, que a nossa rede real consegue enxergar a nossa rede virtual por meio desse modo de configuração. Aproveitando a deixa do exercício, na hora que vocês forem responder a atividade, anexe um print mostrando que vocês conseguiram fazer comunicações entre as três VMs diferentes, tá? Colocando aqui elas para se comunicar entre a máquina virtual e a máquina real. Bem, pessoal, e aqui chegamos no nosso quarto e último modo de configuração. Então, como a gente já sabe, vamos aqui em configuração de rede e saindo aqui do modo host only, a gente acessa esse modo de configuração aqui, ó, rede interna, tá? Nesse modo aqui,
igualmente os dois modos anteriores que nós estudamos, a gente não vai ter conectividade à internet. E nesse modo de configuração especial, a gente tem uma configuração a mais aqui que é necessária. Aqui, por padrão, a gente não vai ter o nosso servidor DHCP que faz a distribuição automática de IPs habilitadas. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Se eu der aqui dentro da máquina Windows um IP chamado o comando ipconfig para verificar aqui a nossa configuração, além de não termos nada preenchido aqui dentro do default gateway, verifica que ele vai para esse endereço aqui, ó, 169.254.161.225. Esse aqui é o chamado endereço de conectividade a pipa, que eu comentei com isso aqui com vocês em sala de aula. Então, esse aqui é um modo que é uma atribuição automática aqui que o Windows faz quando não existe configuração de IP habilitada dentro por meio do serviço DHCP. Então, nesse caso aqui, para que a gente consiga ter conectividade, a gente vai precisar fazer uma atribuição manual do IP. Tem um atalhozinho, que é esse aqui, ó, ncpa.cpl, que é um comando que a gente utiliza para poder ir direto aqui para nossas conexões de rede. Então, aqui dentro eu posso dar 2 cliques, venho aqui em propriedades, selecionando aqui o modo que a gente está trabalhando, que é o IPv4, venho aqui em propriedades, e aqui eu posso fazer a especificação do IP manualmente. Vou colocar aqui, por exemplo, 192.168.0.10. Aperto o Tab aqui para ele preencher a máscara de subrede automático. Vou aqui, dou um OK, posso fechar tudo e vamos voltar lá. Agora, se eu der o mesmo ipconfig aqui, ó, verifica que ele já está com o nosso IP, só que diferente do outro modo, agora ele foi atribuído manualmente. Vou limpar aqui a tela um pouco. E aí, ó, dentro do Debian, para a gente fazer essa atribuição manual do IP, a gente utiliza esse comando aqui. Ó. É um pouquinho longo, mas ao mesmo tempo é bem simples. Então você vai dar um IP, addr, add e o IP que a gente quer colocar. No caso aqui eu vou atribuir 192.168.0.12. Coloco aqui barra 24. Opa, na verdade aqui faltou só especificar a nossa interface de rede. Então você dá aqui o dev imp0s3, que é a nossa interface de rede. E aperta aqui o comando. Beleza. Vamos verificar se pegou. Vou dar um IPA. E está aqui, ó, 192.168.013/24. Exatamente o IP que a gente fez a atribuição. Então vamos verificar aqui se existe conectividade com a nossa VM do Windows. Então vou tentar dar um ping para ela. Beleza. Funcionando ok. E vamos fazer o teste contrário agora, da Windows para aqui, para o nosso Debian. Beleza, tudo ok, tudo certinho. Pessoal, coloquem todos os prints das telas de configuração e das telas de vocês mostrando a funcionalidade nessa atividade, beleza? Quero ver os 4 modos de configuração funcionando e coloquem, por exemplo, para cada questão, para cada modo de configuração, você coloca os comandos que foram necessários de serem realizados e a tela mostrando que os IPs se comunicam dentre os modos de configuração que vocês fizeram, beleza? Qualquer dúvida, só mandar e-mail. Valeu, abraço a todos.